Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom estarmos juntos para mais um encontro dedicado ao Pai das misericórdias. Quero te acolher, meu irmão, minha irmã, onde estiveres neste momento. Que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, te acolha nos seus braços da misericórdia. Que aquilo que você hoje quer que o Senhor realize na sua vida, tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã, que se for da vontade de Deus, tudo vai concorrer para a sua honra e glória. Vamos então iniciar este nosso encontro, saudando então o Deus da vida em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar com você a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 57, que assim nos diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui neste capítulo 6 do evangelista João é o discurso do pão da vida. Então, quem se alimenta de Jesus, seja na palavra, seja na Eucaristia, viverá a sua vida por causa de Jesus. Ele é o verdadeiro alimento. Portanto, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos nos alimentar de Jesus, a nossa fé precisa ser alimentada. Não é qualquer alimento, mas é o próprio Senhor que se fez alimento. Quando a gente participa da Santa Missa, existem as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. O cristão que participa da Santa Missa, ele é alimentado por essas duas palavras. Portanto, como diz o próprio Jesus, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu costumo sempre dizer, quando terminamos uma missa, que aquela bênção que o sacerdote dá sobre a comunidade é a bênção do envio, que diz assim: termina a missa, começa a nossa missão. Aquilo que eu fui alimentado na Eucaristia, agora eu vou colocar em prática no dia a dia da minha caminhada. Então é assim que o Senhor vai se fazendo presente em nossa vida, quando Ele de fato é o nosso alimento. E nós vamos vivendo a nossa vida em função deste alimento recebido na palavra e na Eucaristia. Como o cristão precisa compreender isso? Participar das coisas de Deus não apenas para cumprir uma obrigação, mas participar das coisas de Deus com amor e devoção, e assim sairmos preenchidos. É a mesma coisa quando você está com sede. Qual é o seu desejo? De tomar água. Se você está com fome, o desejo é comer algo. E a nossa fé? Ela tem sede, ela tem fome. E quem pode saciar tudo isso? É Jesus. Então a nossa vida ela só vai ter sentido quando eu alimento dia a dia a minha fé com a palavra de Deus, com a Eucaristia. Essas duas coisas não podem se separar da vida de um cristão. Depois vem os outros atributos, o terço, as nossas novenas e assim tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus e a Eucaristia é o alimento cotidiano que não pode faltar em nossa caminhada de fé. Portanto, o Senhor nos convida: aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esta é a razão de estarmos neste mundo. Como dizia São Paulo, aquela famosa frase de São Paulo quando ele escreve aos Gálatas: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Nós vamos perceber isso quando nós nos dedicarmos cada vez mais à escuta da palavra, à vivência da palavra e alimentar-nos da Eucaristia. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o desafio que eu lanço para você. Não desista. Não desista de escutar a palavra, não desista de buscar a Santa Missa, se possível diariamente, para que você seja alimentado, para que Jesus seja o sentido para a sua vida. A gente coloca muitos outros valores e nos esquecemos do valor primordial,
que é o próprio Senhor. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vamos pedir esta graça ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos agora apresentar neste nosso momento oracional as orações, os pedidos que chegam até nós aqui no nosso santuário do Pai das Misericórdias. E não são poucos não, são muitos pedidos. A gente traz alguns deles aqui para partilhar com você no nosso encontro. Então aqui partilho o pedido de Celina dos Santos. Ela peço graça para Camila conseguir estudar, no curso de medicina, também pela conversão da Vanessa e também pela sua saúde. Também a Janine, ela pede pela conclusão do seu TCC. Olha aí, meu irmão, minha irmã, quantos pedidos? É de saúde, é para emprego, é para casar, até para a conclusão de um TCC. Os pedidos são muitos, mas que o Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação possa escutar e acolher cada intenção que chega para nós. Vamos então rezar agora a oração dedicada ao Pai das Misericórdias, para que nesta oração também nos sintamos acolhidos nas nossas intenções. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Então agora, eu convido você a apresentar ao Senhor os objetos, os artigos religiosos, seja o sal, a vela, a água, o terço ou alguma medalhinha, para que seja agora um sinal sacramental do Senhor na sua vida. Dignai-vos, Senhor, derramar sobre tudo aquilo que os vossos filhos e filhas estão apresentando agora, a vossa bênção, para que a sua presença seja viva na vida deles, na vida daqueles que forem usar esta água, este sal, esta vela, estes artigos religiosos, e que derrame sobre eles a vossa bênção, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E vamos então concluir todo este nosso encontro de hoje com a bênção do Senhor. Que essa bênção chegue até o seu coração, ao coração de toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.